Você já ouviu falar do programa Minha Casa Minha Vida? Programa do governo federal, o mais procurado, o mais badalado para realizar o sonho da casa própria. Se sim, você está no lugar certo, e se não, você também está no lugar certo. Pega a pipoca, puxa a cadeira, que eu vou te explicar tintim por tintim como é que ele funciona e como é que ele pode ajudar a sua vida. Seja para você comprar o seu primeiro imóvel, ou para você vender o seu primeiro imóvel, ou para você trabalhar no setor. E aí a gente pode ter alguém aí do outro lado mais atualizado e dizer: Tiago, você tá desatualizado, esse programa não existe mais, ele mudou de nome. Calma, meu querido discípulo, calma, muita calma, é isso mesmo, ele mudou de nome, mas se referir ao antigo nome foi de propósito, porque uma pesquisa mostra que muitas são as pessoas que ainda procuram no Google, na internet ainda, o nome antigo, Minha Casa Minha Vida, quando na verdade ele, com o advento do governo Bolsonaro, mudou de nome. Hoje se chama Programa Casa Verde e Amarela. Mas aí, o que foi que mudou, Tiago? Mudou muita coisa? Na verdade não. Na prática, o programa ainda continua na sua essência bastante parecido, e ele continua sendo a melhor ferramenta para quem quer adquirir o seu primeiro imóvel com a menor taxa de juros e com uma série de vantagens. Ele atende a um público muito específico de renda, um público bastante específico de classe média e até mesmo classe média baixa. Vamos clarear mais esse horizonte. Vamos fazer uma retrospectiva de como foi que surgiu e de como evoluiu esse programa até o presente momento. Se liga só. Recapitulando, o Minha Casa Minha Vida surge em março de 2009 no governo Lula, visando facilitar a compra da casa ou o apartamento próprio para famílias que ganhassem até R$ 1.800 ou também famílias que recebessem até R$ 9.000 de renda. Para vocês terem uma ideia, em 2018 a Caixa afirma que 14,7 milhões, ou seja, 7% da população já tinha comprado seu imóvel pelo programa. Em janeiro de 2021, no governo Bolsonaro, surge um novo programa visando ampliar o número de atendimentos para 1,6 milhões, 350 mil unidades com as mesmas vantagens. Mas para. E essas vantagens aí? Passou rápido demais, Thiago, eu não vi direito. Eu sei, foi intencional. E eu quero falar sobre cada uma dessas vantagens agora. Então, no primeiro momento a gente entendeu, surge em 2009 com o governo Lula e evolui para uma nova fase agora no governo Bolsonaro. Mas qual era a principal razão de se criar um programa habitacional no governo? Era essencialmente para resolver um probleminha chamado palavrinha difícil. Ô produção, bota a palavrinha aqui, por favor, vai, aqui embaixo. Olha ela aqui, ó. Déficit habitacional. Ô, palavra difícil. Para explicar uma situação tanto quanto simples, que é facilmente observado na sociedade brasileira em países subdesenvolvidos ou emergentes como o Brasil. Embora a nossa Constituição garanta que o direito à habitação é um dos direitos e garantias fundamentais de qualquer situação, infelizmente o que a gente tem muito aí é brasileiro que ainda não realizou o sonho da casa própria. O Estado é esse ente despersonalizado ou personalizado, vai depender do ângulo que você observa a situação, que surge para resolver esse e outros probleminhas. O Estado tem que garantir o bem-estar comum, tem que garantir o equilíbrio, tem que garantir a harmonia na sociedade. Por consequência, o Estado precisa ali criar mecanismos para garantir o acesso a um direito tão importante como é esse, que é o direito de moradia. Nada mais natural, então, que um país como o Brasil desenvolvesse o seu próprio programa habitacional, visando favorecer, auxiliar a classe menos favorecida, classe baixa renda ou classe média, média baixa, a realizar um sonho tão importante como esse. Então, basicamente, qual é a primeira vantagem do programa? É, sem dúvida alguma, a que pesa no bolso. O programa Casa Verde e Amarelo, como hoje é chamado,
ele ainda possui a menor taxa de juros do mercado. Se você ouvir falar de financiamento imobiliário, essa expressão ela é genérica. Ela pode tanto estar se referindo ao financiamento do segmento classe média baixa, como do segmento classe média, média alta. O programa Casa Verde e Amarelo ele pode ser operacionalizado apenas pela Caixa ou Banco do Brasil. Se você ouvir falar a expressão financiamento imobiliário no Itaú, no Santander, TT, pode ter certeza que você está ouvindo falar de uma outra modalidade de financiamento e eu lhe garanto que os juros não é tão baixo assim. Se falando de financiamento imobiliário, Casa Verde e Amarela, que só pode ser operacionalizado ou pela Caixa ou Banco do Brasil, aí sim, nós estamos falando da menor taxa de juros, da menor cobrança de juros, digamos assim, para ficar no português mais claro. Para você ter uma ideia, existem cidades no Brasil que a pessoa adquire um imóvel pelo programa e fica com prestações de 500, 550 reais, 580 reais. A prestação ela é calculada com base na renda do cliente, com base no seu chamado potencial de pagamento. Primeira vantagem, então, prestações que cabem no seu bolso. Tem prestações desse financiamento saindo mais em conta do que muito aluguel por aí, 500 reais, 550 reais, com a vantagem de que você estará fatalmente pagando algo que vai vir a ser seu patrimônio. Claro que para se enquadrar no Casa Verde e Amarelo existem algumas regrinhas, né? Tipo, valor do imóvel, isso depende de cidade para cidade. Tipo, a sua renda vai até quanto? Então tudo isso é levado em consideração na hora que você vai pleitear o seu financiamento. Perfeito? Então, menor prestação, menor taxa de juros. E para você ter acesso a menor e melhor taxa de juros, também tem uma regrinha aí, que é ter pelo menos 3 anos de carteira assinada. Como assim, Thiago? Eu tenho que estar há 3 anos direto de carteira assinada no mesmo emprego? Não. O banco vai analisar toda a sua vida. Então, se você está, há 10 anos sem trabalhar, mas há 10 anos atrás você já conseguiu computar o tempo de 3 anos, você vai ter acesso a essa taxa reduzida. Então, são 3 anos, ter trabalhado pelo menos 3 anos sobre o regime seletista, sobre o FGTS. Certo? Primeira vantagem, prestação, menor taxa de juros, e uma outra vantagem, que é a possibilidade de ter acesso ao subsídio do governo. Tiago, o que é isso? Subsídio? Subsídio é a graninha que o governo vai dar para o participante desse programa para auxiliar no pagamento da entrada. Ou não é? E para lhe ajudar na hora de pagar a sua casa. Por quê? Para o banco, toda casa vai ter uma entrada. Ele só financia até 80%. Essa é a cota máxima do financiamento, certo? Então nada melhor do que você ter um subsídiozinho do governo, que é essa ajuda financeira para ajudar na entrada. Embora hoje na prática, nós temos alguns imóveis que podem sair sem entrada, a depender das parcerias que a gente faz. Nós temos construtoras que estão financiando essa entrada para o cliente. Então ele só paga ali mais ou menos um sinal. Mas antes ele precisa resolver a vida dele com a Caixa ou com o Banco do Brasil. Ele vai ter uma cota máxima de financiamento, 80%. Então o subsídio hoje ele é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta linda, maravilhosa. Uma graninha a mais que o governo federal está ajudando você na hora de pagar o seu imóvel. Beleza? Outra vantagem, você tem tempo para pagar isso daí. São 30 anos para pagar. O brasileiro médio hoje, o trabalhador, o pai de família, não é todo mês que ele está com a folga no orçamento para poder estar adiantando os pagamentos do financiamento dele. Então, ter um prazo como esse, de 30 anos, isso é uma outra ferramenta maravilhosa. Você vai ter tempo, você vai ter calma para pagar isso daí.
A prestação ela vai poder vir em dois formatos. Saque, sistema de amortização crescente, onde a prestação começa em um valor e ela vem decrescendo, ou price, que é um sistema diferenciado. A prestação é ali quase fixa. Mas tanto em um sistema quanto o outro, essa prestação que já é a menor do mercado que você vai conseguir, ela tem um reajuste muito pequeno. A história mostra que esse reajuste nunca ultrapassou até hoje o reajuste do salário mínimo, ou seja, a prestação habitacional tem um reajustezinho, mas o salário mínimo ele sempre está lá na frente com um reajuste bem maior. Eu particularmente digo, meu filho, isso não é um financiamento, é um presente de pai para filho, de mãe para filho, de tão bom que ele é. Menor taxa de juros do mercado, prestação de 500, 550 reais, a depender do local que você está falando, do valor do imóvel. 30 anos para pagar. E você ainda recebe subsídio do governo. Mas o subsídio também vai ter as suas regras. Apenas R$1.000 de subsídio. O banco vai analisar a renda desse cliente. Logo, quanto maior é a renda, menor é o subsídio. A composição familiar de quem está pleiteando esse financiamento. Quem é casado e tem filho precisa de uma ajuda melhor, de uma ajuda maior, então acaba pegando mais subsídio do que quem é fatalmente solteiro. Quem é solteiro pode comprar pelo financiamento do Casa Verde e Amarelo? Pode, mas ele vai ter um subsídio um pouco menor. Então, embora tenha suas regras, embora tenha toda aquela burocracia, o programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa e Minha Vida, ainda continua sendo, sem dúvida alguma, a melhor opção para quem quer comprar o seu primeiro imóvel e se enquadra em todas essas características. Vamos recapitular agora as características do programa, item por item, cada elemento. O primeiro deles é renda mensal de até R$7.000, ou seja, as famílias cuja renda bruta familiar mensal chegue até no máximo R$7.000, ainda vai poder participar do programa. É claro que uma pessoa que ganha R$1.800 vai ter mais subsídio e uma menor taxa de juros do que uma pessoa que ganha até R$7.000. Ou seja, nós não podemos esquecer que quanto maior é a renda da pessoa, mais ela se distancia das vantagens do programa. Menor é o subsídio, maior é a prestação. Esse programa tem esse senso de justiça. Ele visa atender quem mais necessita. Menor renda, um núcleo familiar maior. Então, taxa de juros e prestação vai estar ligado à renda da pessoa. E de quanto seria essa taxa de juros? Ela pode chegar até 4,5 ao ano, para quem já trabalhou pelo menos 3 anos no regime de FGTS. Como eu disse anteriormente, a depender da cidade do Brasil, do valor do imóvel, tem casa saindo com prestação de R$550 ou até menos. Nenhuma outra instituição financeira no país consegue financiar um imóvel com uma prestação dessa, com uma taxa de juros dessa, só por esse programa. O próximo ponto seria essa possibilidade de utilizar o seu FGTS para bater do saldo devedor. Gente, seu menino, seu Tiago, você não falou isso anteriormente. Não falei não. Estou colocando aqui só para instigar um pouquinho a sua curiosidade, porque a gente vai ter uma aula específica só para falar dessa invençãozinha maravilhosa que é o FGTS. Na minha opinião, a maior invenção do século passado. E quando eu for falar sobre FGTS, você, tenho certeza, vai concordar comigo em gênero, número e grau. O próximo item, olha ele aí de novo, subsídio máximo de até 29 mil. Recapitulando, subsídio é aquela graninha boa, linda, maravilhosa, que o governo, por intermédio desse programa, para quem tiver as características, vai poder receber, para auxiliar a pagar a entrada. E venhamos e convenhamos, hein? No Brasil de hoje, toda ajuda é bem-vinda na hora de pagar a entrada do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento.
Então, subsídio do governo, essa palavra subsídio significa essa ajuda financeira, esse auxílio financeiro que o próprio governo vai subsidiar, passar para você na ajuda do seu financiamento. Ele vai compor o seu financiamento? Vai, mas não no saldo devedor, mas no auxílio da entrada. Só que quando a gente fala de subsídio, a gente precisa ter em mente que está escrito aqui, até R$29 mil. Isso não significa que você vai conseguir receber esses R$29 mil. Quem determina o teto do subsídio por estado, por cidade, é o governo. Então, tem cidades que esse valor é bem menor. Tem cidades em Sergipe, por exemplo, aqui em Sergipe, que chega até R$17 mil. Outras localidades, outros estados, outras cidades, esse valor é bem menor. Então, subsídio, quanto você vai ganhar? Quem determina isso? Os critérios do governo. Qual é a cidade, qual é a população, seus critérios pessoais, ou seja, a sua renda, a sua composição familiar. Quem é casado ou tem filho recebe mais subsídio, recebe mais ajuda. Quem é solteiro recebe uma ajuda menor. Quem tem uma renda menor, mais subsídio, mais ajuda. Quem tem uma renda maior, quanto maior é a renda, menor vai ser essa ajuda. Isso é uma lógica. O programa tem que ajudar o público hipossuficiente, o mais necessitado. Então, ele tenta fazer uma análise. Quanto maior é a necessidade, maior será o subsídio. Isso tem que ficar bem claro. E, para a tristeza de muitos, o próximo item, a entrada. Sem dúvida alguma, uma das maiores dores do consumidor quando ele está pensando em comprar um imóvel. A gente sonha com aquela casa própria, a gente quer comprar a nossa casa, o nosso cantinho, mas a compra de um imóvel, de um apartamento, de uma casa, ela vai ter que coincidir com o que a gente sonha e também com o que está no nosso bolso, com o nosso orçamento. E conforme eu já disse anteriormente, para o banco, isso é uma regra de segurança do banco, toda casa tem entrada. Ele não financia 100%, ele tem uma cota máxima de financiamento. No caso verde e amarelo, é de até 80%. Existem algumas modalidades que a gente vai falar, que essa cota pode chegar até 90%, mas via de regra é até 80%. E venhamos e convenhamos, o banco tem uma razão de fazer isso. O Brasil é conhecido como o país do jeitinho. Imagina se ele financiasse 100% todos os imóveis. Se ele não toma os cuidados necessários, tanto com a burocracia, estipulando cotas máximas de financiamentos e regras, seria pedir para abrir portas para fraude. Então, o banco ele tem que delimitar, certo? Então, existe uma cota máxima de financiamento. Todavia, entretanto, contudo, however, hoje em dia a gente consegue, olha a expressão, entrada facilitada. Hoje em dia, aqui mesmo na nossa localidade, nós temos construtores que financiam também essa entrada. Então, comercialmente falando, eu posso dizer, eu tenho casa sem entrada. Você só vai pagar um sinal de 4 mil, 5 mil. Por que eu posso dizer isso? Porque tem construtores que vão financiar essa entrada, que seriam aqueles 20%. Então, a gente consegue hoje, na prática, casa sem entrada. São todos os imóveis que a gente consegue fazer isso? Casa sem entrada, pagando só esse sinal mínimo? Não, infelizmente não. Você precisa pesquisar bastante, verificar se na sua localidade existe esse tipo de parceria, onde uma construtora vai financiar o restante. Mas aqui mesmo, na nossa imobiliária, o que a gente pode fazer para facilitar a vida do consumidor, a gente vai fazer. Inclusive, buscar esse imóvel sem entrada. Então, existem hoje mecanismos para a gente tentar suprir, anular essa dor, que é uma das maiores dores de quem hoje vai comprar um imóvel, né? A temida entrada. Mas, via de regra, para o banco existe a entrada. Então, essa entrada, o que a gente pode fazer? Facilitar. Uma entrada facilitada. E esse programa possibilita isso. O subsídio já lhe ajuda um pouco no pagamento dessa entrada, e nós, donos de imobiliárias, temos que buscar as parcerias com construtores que aceitem fazer
esse financiamento do valor restante da entrada, que seriam os 20%. Então, não fique com medo, não perca o seu sono, pesquise, busque, analise. E se você não conseguir esse tipo de parceria, a gente vai ter aulas próprias ensinando como você construir essa entrada ao longo do tempo, certo? Então, como fazer poupança, como poupar, como construir esses 20%, mês a mês, mesmo que o seu orçamento esteja ali bastante apertadinho, como se diz, né? Então, a entrada hoje, ela pode ser bem facilitada. Você precisa pesquisar, analisar, mas com perseverança você vai conseguir sim. E o próximo item eu visualizo como uma vantagem, né? Um parcelamento de até 36 vezes, 30 anos para pagar. Mas são muitos os meus clientes que têm o popular medo de dever e eu já escuto aquela frasezinha: nossa, eu vou estar velho quando eu terminar de pagar essa casa, meu Deus do céu, 30 anos é muita coisa. Veja bem, tem gente que não vai ter condição de abater periodicamente. Então é preciso visualizar que 30 anos é mais uma vantagem. Então é um prazo que você usa se você precisar, se você se apertar um determinado mês no seu orçamento. Mas isso não é um bicho de 7 cabeças. Existe a possibilidade de periodicamente, suponhamos, chegou o final do ano, você recebeu o 13º, você conseguiu juntar 5 mil reais, 10 mil reais, você se dirige até o banco e pede: eu quero abater o meu saldo devedor. As estatísticas do banco mostram que muita gente consegue quitar esse financiamento em 50% do tempo, ou seja, 15 anos. Então você não fica preso obrigatoriamente ao prazo de 30 anos. Visualize que 30 anos, 360 meses, está ali se você precisar. Conseguir uma folguinha, você pode muito bem ir até o banco e antecipar esse pagamento. E qual é a vantagem de antecipar? Você não vai pagar o temido juros. Então, visualize, 360 meses é se você precisar. Não precisou, vai lá e adianta o seu pagamento. O próximo item, seguro-desemprego pode ser utilizado como fundo garantidor. É um outro item que eu também não vou me aprofundar muito agora, porque a gente vai falar bastante sobre o FGTS. Então, como o FGTS, ele é uma ferramenta importante para quem está pegando seu financiamento no Casa Verde e Amarelo. O FGTS, ele vai ajudar você e muito na hora de comprar, depois que você compra, durante todo o seu financiamento, e a gente vai falar muito sobre isso aqui ainda. E, por último, mas não menos importante, composição de renda formada por até 3 pessoas, sendo amigos ou familiares. Isso aqui é muito importante. Então, marido e mulher pode juntar renda, mãe e filho, pai e filho, e, conforme a gente está vendo, até amigos. Claro que essa parte de pessoas que não têm vínculo familiar comprando um imóvel junto é possível, mas no dia a dia, na prática, ali dentro da instituição financeira, a gente vai ter alguns critérios que precisam ser analisados, alguma documentação complementar, porque afinal é um bem que vai ser rateado entre 2 pessoas. Mas essa possibilidade de composição de renda também ajuda muito os brasileiros. Você junta renda para comprar aquele seu imóvel. Mas as vantagens desse programa não para por aí. Muito eu falei aqui agora sobre como a pessoa que quer comprar seu imóvel, seu primeiro imóvel, ela acaba sendo beneficiada. Então eu falei até agora o que esse tipo de programa habitacional traz de vantagem para o consumidor, para a pessoa comum que quer comprar o seu imóvel. Mas só que as vantagens, as boas notícias que esse programa traz, não para só para quem quer comprar o seu primeiro imóvel. Mas você já parou para analisar, para pensar quantas são as pessoas que trabalham na construção civil, que têm o seu pão de cada dia, que têm o seu emprego, porque programas como esse existem?
quantos pedreiros, quantos ajudantes, quantos serventes têm carteira assinada hoje em dia na Construção Civil por causa do programa Casa Verde e Amarelo, porque um programa como esse, que impacta vidas, que muda a vida de pessoas, existe, é gigantesco. Então, o programa Casa Verde e Amarelo, ele não é só um programa de auxiliar a comprar casa, ele tem hoje em dia um importante impacto na sociedade. Ele muda vidas não só para quem compra, mas ele muda a vida também para quem trabalha no setor da construção civil. Ele muda a vida para quem é pedreiro, para quem é servente, porque ele vai ter esse emprego porque tem alguém do outro lado querendo realizar o sonho da casa própria. Então a cadeia hoje da construção civil é enorme. É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu quero transmitir para vocês uma noção de quão gigantesco é esse programa habitacional, de quantas vidas ele muda. E ele não muda a vida só de quem quer comprar, mas também de quem atua no. Observe essa notícia do ano passado. Construção Civil cria 17,2 mil empregos com carteira assinada em outubro, em um único mês. No acumulado do ano, o setor abriu 284, pronto, que 544 pontos de trabalho formais, que representa 9% do total gerado no Brasil em 2021. Isso é um resultado de apenas um mês. Veja quanta gente trabalha hoje na construção civil. E eu digo a vocês, parte significativa desse quantitativo hoje trabalha, tem essa oportunidade de levar o sustento para sua família, porque esse programa existe, esse programa funciona. É um programa com um verdadeiro fundo social. Muito se fala nos bancos acadêmicos das faculdades de Direito sobre a função social da propriedade, função social de uma casa, de um lar. E eu aqui quero mostrar para vocês a função social do programa Casa Verde e Amarelo. Ele é um verdadeiro gerador de empregos, ele é um verdadeiro gerador de oportunidades e um verdadeiro gerador de sonhos realizados. Mas não para por aí. Você que é da área de arquitetura e da engenharia, eu tenho vários alunos arquitetos e engenheiros no âmbito da regularização de imóveis, sabe também como isso contribui para a vida de vocês. São muitos arquitetos e engenheiros hoje que atuam no setor da construção civil, elaborando projetos para o Casa Verde e Amarelo. São muitos arquitetos e engenheiros que têm obras novas quase todos os dias para estar regularizando, para estar acompanhando. Então veja, construção civil, o pedreiro, o ajudante, e agora a gente passa também para as carreiras de nível superior. O arquiteto e o engenheiro, ele também tem uma fatia muito grande nesse mercado. Na verdade, ele é o tipo de profissional essencial. Ou seja, é um tipo de profissional indispensável no momento de edificar um imóvel. O Brasil tem 369 mil engenheiros civis e 202 mil arquitetos. Dados do sistema Confea, CREA e do CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, revelam que o Brasil tem atualmente 368.930 engenheiros civis graduados e com registro profissional ativo e 202.588 arquitetos e urbanistas em condições de exercer a profissão. E olha que aqui eu não estou nem citando também os técnicos em edificações que podem trabalhar em obras até um quantitativo de 80 metros quadrados de área construída. Então veja outra parcela significativa de profissionais essenciais. São os profissionais que vão responder, tecnicamente falando, por aquela edificação. São os profissionais necessários para que você, que vai comprar o seu imóvel, você tenha uma garantia de que aquela infraestrutura está respeitando as normas de engenharias. São profissionais que são essenciais, devem acompanhar toda a edificação daquela casa, daquele apartamento. As construtoras precisam, elas não atuam sem a presença do engenheiro civil e ou arquiteto. Então, nós temos aqui um outro conjunto universo de profissionais que são indiretamente ou diretamente beneficiados pelo programa, pelos programas habitacionais.
Mas não para por aí. Existe uma outra categoria de profissional, e nessa categoria eu também me incluo, o corretor de imóveis, que na verdade ele é o técnico em transações imobiliárias. Corretor de imóveis, ele é essa pessoa que ele vai estudar, vai fazer um curso específico. Ele necessita se qualificar nesse âmbito da transação imobiliária. O consumidor comum, via de regra, ele não vai ter o conhecimento técnico da disponibilidade. Onde é que existe aquele imóvel disponível? Ele não vai ter aquele conhecimento técnico de entender a qualidade daquele imóvel, do preço, as características. O corretor de imóveis também é um profissional que ele tem uma importante função social dentro da construção civil. Inúmeros são os corretores, como eu, que atuam pesado no âmbito do Casa Verde e Amarelo. São vários corretores que, além de atenderem o alto padrão, né, atendem, eu mesmo tenho ênfase e especialização no Casa Verde e Amarelo. São inúmeros, então, os corretores de imóveis que têm oportunidades, muitas unidades, milhares de unidades dentro do programa para estar ofertando aos seus clientes. Então, eu já estou trazendo agora uma outra categoria de profissional, que graças à existência desse programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa e Minha Vida, tem muita oportunidade de emprego, tem muito local para atuar hoje no Brasil, graças a esses programas habitacionais. Então, o corretor de imóveis também recebe, né, de forma direta e indireta, benefícios de poder atuar no mercado de trabalho, porque o programa habitacional ele tenta atingir essa demanda, esse déficit habitacional. O déficit habitacional, conforme a gente disse no Brasil, é muito grande. Então, nada melhor do que ter um profissional qualificado para estar atendendo esse cliente, para estar atendendo essa demanda. Veja essa notícia de 2019, somos quase 400 mil corretores de imóveis no Brasil, isso em 2019. Esse número hoje ele está bem maior, bem mais amplificado, porque existe muita demanda, existe muita procura pelo primeiro imóvel. A razão de ser de toda essa demanda, de toda essa procura, é que o Brasil é um país de dimensões continentais e ele tem um grande déficit habitacional. Ele tem uma grande necessidade essa que não é suprida, de produzir novos imóveis. É claro que existem outras questões sociais. O Brasil precisa, antes de mais nada, ter muito mais emprego e renda, porque emprego e renda possibilita essa necessidade de comprar um imóvel. Mas independente de qualquer coisa, a necessidade já existe, ela é grande e o corretor de imóveis pode e deve ajudar nessa resolução. Outra categoria de profissional que trabalha diretamente desde a época do Minha Casa e Minha Vida, trabalha hoje diretamente com Casa Verde e Amarela, nessa categoria eu também me incluo, que é o correspondente bancário com ênfase em financiamento imobiliário. O banco ele precisa dos seus procedimentos burocráticos, então nada melhor do que ele contratar uma empresa terceirizada para estar viabilizando toda essa burocracia. É nesse item que nós, correspondentes bancários, nós nos enquadramos. Nós somos os facilitadores. Então vejam quantos profissionais estão envolvidos na realização desse sonho. A cadeia da construção civil hoje é enorme. O programa Casa Verde e Amarelo, o antigo Minha Casa e Minha Vida, ele abre portas profissionais para inúmeras categorias. E nós, correspondentes bancários, somos também uma importante peça na realização desse sonho. Somos nós que vamos facilitar e viabilizar todo esse trâmite burocrático na hora de realizar o sonho de comprar. E conforme a gente pode ver também por essa notícia, são mais de 200 e tantos mil correspondentes bancários espalhados pelo país. É claro que muito correspondente bancário não foca tanto assim em crédito imobiliário, mas sem dúvida alguma, muitos atuam no setor, graças a esse programa. Outro setor que fatura e fatura alto, pesado no âmbito da cadeia da construção civil, são as lojas de material de construção. Cada unidade habitacional criada vai precisar do quê? Material de construção, não é isso?
Então, o material de construção hoje tem um faturamento altíssimo graças ao programa habitacional do governo, Casa Verde e Amarela. Durante esse período de pandemia, em que nós tivemos uma ligeira redução nas construções, esse setor sofreu. Mas olha essa notícia aí, mas continuamos grandes, com mais de 130 mil lojas em todo o país. Veja o faturamento bruto desse setor, né? O faturamento somou 150,55 bilhões de reais, mesmo durante a pandemia. E poderia ter sido mais, se não fosse a pandemia. Outro setor que fatura alto com os financiamentos imobiliários, eu acho que isso aqui dispensa comentários, são as instituições financeiras, que são as viabilizadoras de crédito. O banco, ele empresta determinado quantitativo em valores para aquisição do imóvel e quando você vai pagando o seu financiamento, você devolve a ele com juros e é aí que ele lucra, e lucra alto. Outra situação, não sei se você já parou para pensar, que toda nova casa, todo novo apartamento, ele também é um gerador de renda para o poder público municipal daquela localidade. No ato da venda, existe o pagamento de ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. E depois aquela casa que não existia, aquele apartamento que não existia e passou a existir, é uma nova unidade que vai pagar IPTU. Cada nova casa, cada novo apartamento, cada novo imóvel é um gerador de renda e recolhimento de impostos e tributos para o poder público municipal. Mas não para por aí. Outro setor que fatura e fatura bem alto, claro, são os cartórios no Brasil, especialmente os de registro de imóveis. O registro do imóvel é aquilo que traz a segurança jurídica para quem está comprando e a segurança jurídica para o Estado. Essa segurança jurídica ela é materializada nos bancos de dados do Estado por intermédio do registro do imóvel. Então, o cartório no Brasil fatura alto também. E, por fim, não menos importante, cada imóvel precisa de uma atividade secundária, que é a regularização desse imóvel. Antes de financiar, antes de vender, é preciso regularizar. E é isso que a gente ensina aqui no canal, dentre outras coisas, como esses profissionais que já atuam na construção civil podem sair do zero e faturar alto regularizando imóveis. Bem, é isso aí, pessoal. Eu acredito que por intermédio de todas essas informações a gente passou uma ideia clara e precisa do tamanho do mercado da construção civil que é impulsionado por programas habitacionais como Casa Verde e Amarela. Então, qualquer dúvida pode mandar no comentário, pode falar com a gente nos canais Instagram, YouTube. Espero ter contribuído bastante para o conhecimento, essa construção de conhecimento e até mais. Valeu, pessoal!